Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Newton e para quem não me conhece, eu sou da NZ Drones e Aeromodelismo. Eu vou continuar aquela série de vídeos de testar os programas que existem no Air 3, ok? E hoje eu vou fazer o quê? Eu vou programar o piloto automático. Não só programar o piloto automático, como eu vou utilizá-lo no voo a longa distância, e vou abusar do drone, tá? Eu vou numa área onde tem muita interferência eletromagnética e outro tipo de coisa, então, óbvio que ele não vai a longas distâncias sem perder o sinal. Mas vocês vão observar tudo isso e eu vou mostrar exatamente o que acontece, quando perde o sinal, como que isso é filmado, todas as etapas. Isso é bem legal, tá? Outra coisa que é interessante é que como que você faz uma ativação do Active Track com o piloto automático. Você consegue, utilizando o piloto automático, você consegue fazer. De repente você vê um ponto interessante, você consegue simplesmente paralisar o drone ativando isso? Como é que faz isso? Tá. Então são dois pontos que eu acho que são interessantes dentro dessa série. Tá? Eu ainda tenho que fazer um hiperlapse. Eu também preciso fazer um filme, um slow motion dele, mostrando os detalhes de slow motion, e um voo noturno. Então ainda tem mais alguns voos aí para ser feitos, tá? Para serem feitos. É importante dizer, e friso, né, que o que eu faço no Air 3 é possível fazer com o Mini 4 Pro. E logo, em breve, nós teremos então esse novo drone aqui, tá? Então eu vou comparar os dois. Que nem eu falo, o irmão grande e o irmão pequeno, né? Os dois são muito semelhantes, tá? E eu vou comparar os dois, inclusive, em voos idênticos, tá? Vai ficar bem legal. Bom, mas sem mais delongas, vamos ao voo de hoje, tá bom? Até já. Bom, então, novamente estamos aqui, né? Vamos começar a filmagem em si. Estou preparando o drone e avaliando, fazendo todo o check dele, tá? Então observe que eu vou fazendo, olhando todo o drone. Já fiz o check visual externo, ok? Já chequei tudo. E aqui notem, né? Qualquer toquinho na tela ele volta, né? Então tem esse probleminha, mas isso aí é normal e faz parte. Então estou checando os parâmetros de voo. Eu gosto de checar antes, fazer toda a checagem dele, tanto visual do drone em si, quanto da checagem de todo o sistema, né? Novamente toca na tela, ele volta, né? Como é que está o controle? E aqui então começa uma coisa importante. Bom, notem que agora onde está ali o controle, né? Eu clico ali, vejo o botão de customização, vou no C2, botão auxiliar lights, né? A light aqui, clico e mudo para Cruise Control. Ele aparece. Agora eu ativei no botão C2 o Cruise Control. Ele está preparado para no botão C2 do rádio, para quem não conhece, né, atrás, ele está programado para, ao acionar esse botão, ele entrar em Cruise Control. Então, decolo, né, faço tudo aquilo que eu gosto de fazer, paro o drone, deixo ele se estabelecer, ok? Começo a fazer os voos, eu vou testando o drone, verificando os comandos. Isso é uma coisa que eu sempre faço com os drones e ganhando altura. Tá? Cheguei aos 25 metros e então eu vou fazer mais alguns testes, vou apertar o C1, observar como é que a câmera baixa, está tudo ok, o C1 está funcionando normal. Percebam que ele pede, eu tentei colocar, ele falou, não, você tem que ganhar um pouco de velocidade. Então você começa a ganhar velocidade, aí sim, na hora que você aperta o C2, ele entra aqui. Aí você pode parar, ele para, mas ele já está ativado. Observem aqui que ele está ativado. Desse modo, então, agora colocar uma velocidade, observem que ele vai ganhando velocidade, ele colocou aqui Cruise Speed Update, ou seja, a velocidade subiu, né, eu dei um update na velocidade, e agora ele está voando em Cruise Control, não estou mais acelerando o drone, né, não estou usando stick para o avanço do drone. Ok? Puxa, mas eu estou fazendo curvas? Sim, eu estou fazendo curvas por quê? Porque apesar de estar com o botão dele fixado, né, ele vai estar voando nessa velocidade fixada, eu ainda tenho total controle do drone, tanto na direção quanto em controle de altitude. Então o drone permite que ele vá se mantendo sempre nessa velocidade, observem, tá? Ele vai na direção que eu colocá-lo, ele vai seguir, sempre de modo constante. Naquela velocidade eu posso aumentar ou diminuir. Notem, tranquilo, o drone se comporta bem e vai embora. Óbvio está que todos os sensores
vocês puderam observar, estavam ligados em termos de bypass, ou bypass, né, como falam. Então ele vai embora, ele realmente continua. Observem, eu posso controlar então para onde eu quero ir, a altura. Aqui eu estou voando relativamente baixo e simplesmente sem realmente acelerar o drone. Agora eu ganhei altitude e o drone começa então a subir, sempre mantendo. Lógico que a velocidade varia nas curvas, etc. Porém é isso que ele está programado. Então eu ganhei altitude, ele vai acelerando de modo constante. Observem. É bem interessante esse tipo de coisa. Bom, mas agora observem que eu achei uma coisa legal aqui porque eu quero filmar. Olha só o que acontece. Na hora que eu acionei, o drone desativou o piloto automático. Ele agora entrou em outro modo, ou seja, o Active Tracking. Então aqui eu programei um Active Tracking para que vocês observassem como é que funciona isso daí, tá? Eu vou dar uma aceleradinha porque ele vai fazer aquele normal dele, né? Mas só para vocês terem uma ideia de como que eu posso usar, então, os dois combinando, tanto o Active Tracking quanto o piloto automático. Ok, ele chegou ao ponto final, ele para, né? Então agora eu vou preparar o drone para fazer aquele voo um pouco mais distante, tá? Eu ganho altitude, preparo, coloco ele na posição que eu quero ir, né? Tudo no automático, aciono, né? Aperto o comando C2 dele. Primeiro eu estou preparando a gravação, etc, né? Então, olha lá, acionei o piloto automático, aumento a velocidade e deixo. Agora ele está voando no piloto automático a longa distância. Total controle do gimbal, total controle do drone, exceto o comando de avanço do stick, né? O stick está fixado. E ele não fica fixado para frente, né? É só o comando dele que está fixado. O drone volta, o stick volta à posição normal. Então vamos ver até onde o drone vai nesse voo. Dei toda a velocidade, olha lá. Dentro do normal, por que eu mantenho no normal? Porque se eu for em S, todos os sistemas de bypass dele desativam. Então eu mantenho o normal dele, tá? E vou avançando, ganhando altura e observando sempre os sinais de rádio, que por enquanto estão bem. Vou ganhando altura, vou me distanciando. E o droninho então vai bem longe, tá? Olha aí, o zoom tá ok, ele tá perfeito. A única coisa que eu estou realmente diferente aqui é o controle automático dele, o piloto. Tá? Então não estou acionando o stick. Ele está voando por conta própria, sempre em velocidade constante. E sim, eu posso reduzir a velocidade, se eu quiser. Puxando o stick para trás, né, normal, eu reduzo a velocidade. Ele vai dar como um update.
ok? Mas vamos manter assim, vamos ver até onde o drone vai, tá ok? Vamos observar. Observem, aqui o sinal já começou a cair bastante, ele já começa a dar sinais, certo? Ele continua avançando, observe, ele continua no piloto automático, continua avançando, tá? O drone vai embora. Aqui ele recupera um pouquinho, ele já começa a dar variação, eu já estou perdendo sinal, olha aí, já começou a dar problema. Eu vou mostrar para vocês depois como é que foi filmado. Pronto, ele perdeu o controle. Olha só, cai tudo. Tudo, eu não tenho mais sinal. Notem que agora ele parece que está voltando. Então, ele realmente perdeu o sinal. Aqui eu não tenho avanço de nada, não tenho imagem de nada, né? Mas o que será que realmente estava acontecendo com o drone, né? Observem, ele está parado. Teoricamente parado, ele não dá sinal de nada. Que distância, onde ele está, o que ele fez. Né? O drone não me dá sinais de vida. Mas vamos ver o que aconteceu. O que ele filmou. Aí é a mesma imagem agora, só que a filmada pelo drone, não da tela. Observe, ele foi voando normal, lembre que aí já estava dando um monte de sinal, de queda de sinal, de um monte de coisa, né? O droninho estava continuando a voar. Continuava voando numa boa, ele continuou filmando numa boa, porque não tem nada a ver, uma coisa é filmar a tela, outra coisa é filmar, é pegar o que o drone filmou. Observem, aqui nesse ponto eu já não tinha mais sinal de nada.
Mas o drone continua avançando. Observe, ele vai. Quando chegou perda total, ele parou. Ele parou e imediatamente deu RTH. Notem que ele voltou sozinho o zoom. Isso é uma coisa impressionante. Ele voltou sozinho o zoom e já começou a se encaminhar no retorno em RTH. Ok? Então, isso foi filmado, são imagens que eu não tenho. Ou melhor, até tenho um pouco à frente aí, vocês vão observar. Depois a tela novamente, a transição da tela para do filmagem do drone para a transição da tela. Então notem, o drone volta normal, continua voando, filmando. Em nenhum momento o drone se colocou em risco. Em nenhum momento o drone se perdeu. Okay? Apesar de todos aqueles sinais negativos dele, ele continua fazendo seu voo normal. E isso é muito legal. Agora já a visualização da tela, ok? No ponto que ele voltou. Olha, novamente ele está ali, todo se brigando, etc. Continua. Mas notem que ele continua voando numa boa. Ele veio embora, ele pede para ajustar os sinais, né? A diferença entre o que foi filmado e como estava sendo visto na tela ficou bem claro aqui. Notem isso. Isso aqui foi sensacional. Ele entrou em RTH numa boa e veio bem firme embora. Ok? Não vamos esquecer que todos os seus sensores estão ligados para desviar, etc. E ele sempre vai fazer o melhor caminho possível. Ok? Nesse ponto eu desativei o FAST, o RTH, e resolvi fazer um voo um pouco mais longo, etc. Acionei novamente o Cruise Speed e vamos fazer um voo aqui. Eu vou acelerar um pouquinho para que vocês tenham uma ideia de quanto ainda ele voou. Então, aqui eu acelerei um pouco o movimento, avancei, e notem que nesse momento ele novamente, né, no outro ponto, ele também deu sinal de queda, né? É uma área que tem muita interferência eletromagnética, mas aí recuperou depois, ele já voltou ao normal, tranquilo, já sem problemas ele começou a se dirigir. Eu não... olha só, sinal baixo, ajuste as antenas, é típico, né, os avisos que a DJI manda, né? Mas ele ainda tinha sinais, aí ele recuperou o sinal totalmente e veio embora, né? Vai voando, vai longe, ele não tem problema nenhum quanto a isso, né? Observem, lá vai ele. Eu desativei, ele falou, olha, estou aqui, parei, né? Parei o controle remoto e eu dei um return to home nele. Vamos acelerar novamente para ver como é que fica. E lá vai o droninho, então, em alta velocidade, observem, eu continuo voando. E vou ligando, desligando, vou dando zoom, etc, né? Isso é normal, o drone permite tudo isso. Aqui eu cancelei o RTH, observem, eu fiz um check. Entrei em Cruise Control novamente, observem. Continuei voando. Fui para uma outra área mais distante, continuei voando, acompanhando essa rede de alta tensão aí, como vocês podem observar. E pedi para ele dar o RTH. E lá vem o droninho para o RTH.
Bom, pessoal, é isso aí, né? Vocês viram que o voo foi assim, um voo bem completo. Vocês viram como deu para observar muito bem, né, como é que se faz o cruise control. O que acontece quando perde sinal, vocês observaram tanto a vista da tela quanto que foi gravado, ficou bem legal uma comparação. E todo o sistema, tudo que dá para fazer, né, como você consegue fazer, por exemplo, você quer fazer um active tracking nele, tudo isso é possível com esse tipo de controle, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem um like, façam um comentário, uma crítica ou uma sugestão, seria muito legal, tá? E se inscrevam no canal, ok? Em breve teremos um novo drone aqui. E aí, sim, o irmão mais novo desse aqui, né? Eles são muito semelhantes e eu espero fazer muitos voos com eles, inclusive comparando os dois drones, tá bom? Então, um abraço a todos e bons voos!